vocês, né, o professor Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior, ele que é advogado, pós-doutor em Direito Constitucional na Itália, ele é conselheiro da OAB Goiás, membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Nacional, presidente da Comissão Especial de Direito Civil, professor da nossa graduação aqui da UniGoiás e da nossa pós-graduação, né, tanto no direito público, quanto no direito civil e processo civil e direito consumidor. Para nós é uma honra, parceiro, sempre conosco, sempre nos apoiando, juntos, né, na discussão, né, na disseminação do conhecimento, sempre trazendo muita novidade para os nossos alunos, muito conteúdo, tá? Então, seja muito bem-vindo, tenha uma excelente palestra, tá bom, professor? Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês e também agradecer o convite da professora Michele Borges, coordenadora da pós-graduação do Centro Universitário UniGoiás, na qual eu cumprimento as demais autoridades desse centro universitário, no qual faço parte como professor da graduação e da pós-graduação. Agradecer também os funcionários presentes, já entre outros, e também, logicamente, o pessoal do apoio técnico. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Gostaria de agradecer a cada pessoa que também está disponibilizando seu tempo para poder me ouvir nessa temática tão importante, que é o direito constitucional. E essa temática que eu escolhi é muito específica, porque nós vivemos um momento muito difícil nas democracias de todos os países. E é importante a gente estudar um pouco mais e saber um pouco mais sobre o direito constitucional. E eu escolhi o constitucionalismo por uma importância. Então, eu vou fazer um panorama histórico do constitucionalismo, para a gente poder chegar no constitucionalismo do futuro, que é o nosso objeto de estudo. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: o que é constitucionalismo? Primeira coisa que eu tenho que pensar é que o constitucionalismo é a antítese do absolutismo. Montesquieu, reproduzindo a ideia de Aristóteles, falava: todo aquele que detém do poder tende a abusar. Então, para evitar que esse indivíduo abuse do poder, é necessária a criação de uma lei que crie sistemas de freios e contrapesos para que, ao mesmo tempo, eu limite o poder do governo, garanta direitos às pessoas e faça a separação dos poderes. E essa ideia do constitucionalismo é a ideia que nós temos na maioria dos países. Então, a tripartição dos poderes, ela foi criada por Aristóteles e desenvolveu Montesquieu. Diziam antigamente que o importante é ter poder. Com a evolução, o importante é ser poder. Hoje, eu já tenho uma perspectiva diferente, conforme o livro do Gilmar Mendes, Direito Constitucional, que, na verdade, o poder emana do povo e para o povo. E, na verdade, nós temos um órgão legislativo, um órgão executivo e um órgão judiciário. Mas para que eu possa mostrar a importância da ideia da Constituição, eu tenho que passar por uma evolução histórica. E a evolução histórica, propriamente dita, do constitucionalismo, começa no constitucionalismo antigo, e começa na antiguidade e vai até o século XVIII. A ideia de limitação do poder, antigamente, não existia uma lei escrita. A limitação era feita pelo sistema teocrático. Então, no Estado hebreu, a teocracia era utilizada como uma forma de limitação do poder. Então, a limitação se dava pelos deuses. Se Deus assim desejou, é porque realmente deveria acontecer. Então, esse sistema era adotado na Grécia, na Roma e na Inglaterra. Essa ideia do Estado hebreu, do sistema teocrático, determinava, então, que a limitação se dava pela forma divina. Nessa mesma época, surge, dentro da perspectiva de limitação de poder pela vontade dos deuses, uma perspectiva costumeira. Então, a ideia de costume vem do Estado hebreu. Da mesma forma de que começa a criar, com essa evolução, uma ideia de parlamento, ou seja, como existe na Inglaterra.
E nós temos bem claramente, em alguns países, uma forte influência da religião. Se a gente for operar para analisar, ou pensar e analisar, a nossa Constituição de 1824 é uma Constituição que recebeu uma forte influência da religião. No entanto, ela é denominada como Constituição Mandioca. Por quê? Porque a base, ou seja, as raízes dessa Constituição estavam ligadas diretamente à perspectiva católica. Então, nesta época, existia uma forte influência. Dentro da disciplina de ação, quando a gente vai explicar um pouco sobre formas de resolução de conflitos, a gente faz uma análise no direito penal, falando do sistema de talião, que é o olho por olho, dente por dente, sistema de acordo entre as pessoas, para depois mudar para um sistema de heterocomposição. O que seria isso? Um árbitro. E na Roma antiga, o árbitro era um sacerdote, porque o sacerdote era uma pessoa ligada à divindade. Nada melhor do que uma pessoa ligada à divindade para resolver um conflito. Então, essa ideia da influência religiosa nessa época, ela era a forma de limitação do poder, porque os deuses assim desejavam. E às vezes, quando a gente entende com uma perspectiva própria, que não é jurídica, então suponhamos, eu advogado proponho uma ação. Quando eu ganho a ação, a pessoa fala assim, graças a Deus, né? Então ele acredita lá no sistema teocrático, ele acredita que foi Deus que ganhou essa ação para ele. Parece que quando perde, fala assim, o advogado, nossa, perdeu a causa. Quando perde, você tem que acostumar, parece que é o advogado. E quando ganha, é Deus. Então, essa ideia de Deus se faz presente no dia a dia do indivíduo. Vale ressaltar que, nessa mesma evolução, nós passamos aí a ter algumas constituições escritas. E a primeira constituição escrita é a Constituição norte-americana de 1787. Essa Constituição decorreu de uma que começou de Boston, denominada como Revolução. Em 1787 foi criada essa Constituição americana, denominada como uma Constituição formal, rígida e dotada de supremacia. E essa Constituição, ela criou a ideia de poder judiciário, que é importantíssimo que nós temos hoje em dia, a ideia de república, res, coisa pública, criou o federalismo, criou a ideia de presidencialismo e, principalmente, em 1876 foi criada a Carta, a Bill of Rights Virginia, a Carta de Direitos em Virgínia, em 1876. Então, essa Constituição foi emblemática. E, principalmente, quando a gente estuda na pós-graduação, de uma forma aprofundada, o controle de constitucionalidade, o professor procura trabalhar ali a situação do controle de constitucionalidade. E a primeira forma de controle de constitucionalidade surgiu nessa Constituição Americana de 1787, na decisão proferida no ano de 1803, envolvendo Marbury versus Madison, no qual o juiz John Marshall julgou a primeira forma de controle de constitucionalidade difuso. Ok? Então, essa Constituição escrita foi a primeira Constituição que limitou e delimitou o que é judiciário, o que é presidencialismo e assegurou direitos. Vale ressaltar que, 2 anos após a Constituição Francesa de 1789, a Revolução Francesa, perdão, de 1789, e essa revolução fez surgir a primeira Constituição escrita da França de 1791, e essa Constituição Francesa, ela criou a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Vale ressaltar que parece que ela criou especificamente, mas quando a gente vai um pouquinho mais atrás, isso que é interessante quando você procura aprofundar, saindo da graduação, buscando às vezes uma pós, você vai observar que essa ideia de liberdade não surgiu na França. Ela simplesmente surgiu na época de Cristo, onde Paulo de Tarso, em Gálatas 3, 26, 28, fala que não existe diferença entre homem e mulher, entre escravo e não escravo, entre estrangeiro e nacional. Isso é igualdade. Isso é liberdade. Só que essa ideia só foi, nesse caso, ser codificada especificamente com a Constituição Francesa de 1791.
E essa Constituição foi importante por quê? Porque ela criou a ideia a supremacia do parlamento, ou seja, o parlamento representa a expressão da vontade geral, a vontade do povo, porque os franceses marcharam muito nas suas revoluções para conseguirem ter os seus direitos, para conseguirem ter realmente a liberdade pela qual tantos desejavam. Quando a gente pensa na perspectiva brasileira, data vênia, nós temos uma certa dificuldade no que se refere à segurança jurídica. Nós temos uma Constituição de 88, né, que completou agora, no dia 5 de outubro, 32 anos e sofreu mais de 100 emendas. Que segurança jurídica eu tenho com uma Constituição dessa? Praticamente zero. Então, quando as pessoas nos anos anteriores saíam nas ruas, marchando, solicitando, nesse caso, mudanças, reformas, direitos, é como se a gente vivesse antes do início da Revolução Francesa, no qual as pessoas começavam a marchar, marchons. Então, data vênia, eu não posso comparar uma democracia brasileira com a democracia experimentada americana, uma democracia experimentada francesa. Hoje, os direitos americanos, os direitos franceses, eles são muito mais assegurados, muito mais consolidados. Eu vou falar da Constituição alemã, a gente observar que a Constituição alemã ela já foi testada e hoje tudo que está na Constituição é cumprido. Se você pegar a Constituição brasileira, você vai ler, e a gente, quando estuda a Constituição, aprende que é uma Constituição dogmática. O que é isso? São verdades. E tudo que está ali é verdade. Eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à educação, aí você já começa, mas será que eu realmente tenho direito à saúde? Se fosse assim, fulano de tal não morreria por falta de vaga na UTI em razão de tal situação? A gente vai observar que na Alemanha já passaram por isso. E, ao mesmo tempo, o direito modifica-se. Vale ressaltar que na França a separação de poderes não é tão rígida. Ele teve uma modificação muito importante. E a Constituição francesa criou principalmente a ideia de direito, poder constituinte originário e poder constituinte derivado ou reformador, que é a possibilidade das constituições serem modificadas através de emendas constitucionais como nós temos hoje em dia. Vale ressaltar também que nessa mesma época foi criado o Código Civil Napoleônico de 1803, baseada na Constituição Francesa. Napoleão Bonaparte utilizou parte dessa Constituição Francesa para a criação do seu Código Civil Napoleônico. E também nessa mesma época, mais ou menos uns 26 anos depois, foi criada na França a Escola Exegética. O que é isso? 1830 a 1880. O juiz é a mera boca da lei. O juiz cumpre aquilo que está na lei. Então, às vezes, quando você observa hoje que uma pessoa furtou um pacote de bolacha, um leite no supermercado porque o filho está passando fome, e o juiz condena essa pessoa. Quando você observa isso, você vai observar que esse juiz é exegético. Ele é a mera boca da lei. Mas quem faz na graduação ou na pós-graduação, a mesmo da Uni-Goiás, nós temos aí a penal, processual penal, você aprende que existem princípios humanitários criados por bem. Vale ressaltar que, com a criação dessas duas constituições, nós tivemos a primeira geração dos direitos fundamentais. Paulo Bonavides, que é um constitucionalista, que tive o prazer de conhecer e é um amigo, ele já está com 98 anos de idade. E nessas reuniões da Comissão de Estudos Constitucionais, em sua obra, ele deixa muito claro, e também na sua fala, que não é correto falar geração de direitos fundamentais, porque nós temos a primeira geração, a segunda geração, a terceira. Fica parecendo que uma geração substitui a outra geração, como carros. Na verdade, o correto é falar dimensões, ok? Dimensões. Então, Paulo Bonavides adotou a ideia de Karel Vazak. Karel Vazak, em 1979, ele cria a ideia de dimensão e Paulo Bonavides adota essa ideia de dimensão. Com essa
primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais foi criada a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, para que eu tenha a minha liberdade, minha igualdade e fraternidade, o Estado se abstém. O Estado age em caráter negativo, para que eu tenha a minha liberdade. Então, é necessário saber que eu tenho liberdade de expressão, tenho liberdade de ir e vir, etc. E essa Revolução Francesa fez surgir o Rule Law na Inglaterra, ou seja, um governo de leis, fez criar na Alemanha Rechtsstaat, que é o Estado de Direito, e a França cria uma lei decorrente da Constituição Francesa, conhecida como État légal, ou seja, o sistema de ideias do Estado de Direito. E essa ideia de liberalismo, ele passa a ser político e econômico da mesma forma. Vale ressaltar que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, tá, nós temos o quê? Uma crise econômica. Então, no fim da Primeira Guerra Mundial e também na quebra da Bolsa de 29, nós temos uma grave crise econômica, grave que assola todos os países, aumenta as desigualdades, provoca uma crise do liberalismo, no qual mesmo passa a ser questionado. Então as pessoas, pessoal, começam a questionar o seguinte: o que adianta ter liberdade sendo que não tenho o que comer? Então nós temos essa crise do liberalismo. E diante dessa crise é necessário o quê? A criação de novas constituições que passem a adotar novas perspectivas de direitos para atender esse clamor de população mundial. Daí surge um novo modelo de Estado, um novo modelo de construção. E os dois paradigmas de criação dessa época são a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar, ou Weimar para alguns, não Neymar, pelo amor de Deus, Weimar, de 1919, na Alemanha. Essas duas constituições tiveram uma importância grandíssima porque elas criaram a ideia de direitos sociais. Então, quando nós no Brasil falamos de direitos sociais, nós devemos, logicamente, a Constituição Mexicana e a Constituição Alemã. E essas duas constituições fizeram surgir a segunda geração ou segunda dimensão dos direitos fundamentais. Como eu disse, os direitos sociais, econômicos e culturais. E conforme Savigny, quem estuda direito civil já ouviu falar de Savigny e Eric, o Savigny fala que estas constituições são cânones gramaticais, lógicos e sistemáticos no qual a lei de todo o país deve adotar. E essa ideia de Estado social, ela é adotada mundialmente. Então, o Estado, desde antigamente, ele praticava uma negativa para que eu tivesse liberdade. Agora ele começa a ser mais ativo. Por quê? Porque ele tem que garantir esses direitos sociais. Aqui no Brasil nós temos o quê? Como uma forma de segunda geração, segunda dimensão. O LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Tá? E essa LOAS ela foi criada para atender as pessoas que realmente são efetivamente pobres na acepção da palavra. Então, a ideia de welfare state, bem-estar social, foram criados. Hoje, tudo isso está no artigo 6º da Constituição de 88. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à segurança. Então, são 10 dispositivos dentro do artigo 6º que fazem referência ao Estado social. O Estado deve assegurar esses direitos. Aí que eu sempre questiono, que é um ponto muito interessante na pós, de discussão mais aprofundada, mas eu vou de forma oficial comentar aqui, se fala que a Constituição Federal, no artigo 6º, fala que eu tenho direito à saúde. E o artigo 196 fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Se é um direito de todos e um dever do Estado, o Estado pode deixar de conceder a saúde? Aí nós temos discussão do mínimo existencial e a da reserva do possível. Mas a questão é, a saúde é um direito de todos ou não? Então, essa situação da pandemia, ela está pondo em xeque as constituições de todos os países. Você vai observar que na Alemanha,
nós tivemos um impacto da Covid muito menor do que no Brasil, realmente analisando não pelo quantitativo de pessoas, pela evolução da doença propriamente dita. Por quê? Nós temos o quê? Uma organização muito clara do Estado alemão, seja pela sua presidente, primeiro-ministro, perdão, seja pela sua própria Constituição. A saúde lá é diferente da saúde americana, é diferente da saúde brasileira. Todo cidadão alemão tem direito à saúde. Então, se eu chegar hoje na Alemanha, vou ingressar lá na Alemanha, eu vou ter que fazer um exame para a Covid. Quem vai pagar? O Estado alemão? Ah, mas eu sou estrangeiro, eu deveria pagar? Não, não precisa, porque você está dentro do território alemão e a Constituição alemã assegura o direito de saúde para todos. Então, ninguém paga exame na Alemanha. Ninguém vai pagar a saúde na Alemanha, porque a saúde é de todos. Então, nós vamos ver uma evolução da Constituição alemã para a lei fundamental alemã, que nós vamos falar daqui a pouco. Ok? Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, surge essa crise do liberalismo e a criação do bem-estar social, ou seja, das constituições sociais. Todavia, dando continuidade à evolução histórica propriamente dita, com o fim da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, nós observamos o quê? Um massacre contra a humanidade. Hideki Doji no Japão, Stalin na antiga União Soviética, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, mataram milhões e milhões de pessoas. Então se faz necessário modificar totalmente o valor. O mais importante de uma Constituição não é o direito social. O mais importante de uma Constituição é a dignidade da pessoa humana. Pois a dignidade da pessoa humana é um valor absoluto. Uma vez que não existe gradação entre as pessoas. Então, você que está me ouvindo, eu não sou mais importante que você, e você não é mais importante do que eu. Porque todos nós temos a mesma dignidade. E essa Constituição cria, que nós vamos ver daqui a pouco, essa ideia da terceira geração ou da terceira dimensão dos direitos, que é a ideia ligada à solidariedade. Então, a nossa Constituição de 88 adota a dignidade da pessoa humana. Por qual fundamento? Lá no artigo 1º fala, são princípios fundamentais da República. Né? Cidadania, o que é? De cabeça? Cidadania. Inciso 3, dignidade da pessoa humana. Inciso 4, valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Inciso 4, pluralismo político. Esqueci o inciso 2 de cabeça. Mas, enfim, o que interessa é o inciso 3, que é a dignidade da pessoa humana. E essa Constituição de 88 fala nisso. Mas, professor, mas em que sentido? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Se o indivíduo cometeu um crime, com a morte dele, o filho dele não cumpre pena, nem criminal, muito menos civil. Uma pena não pode ser superior a 40 anos. Tudo isso está ligado à dignidade. Logo em seguida, cria-se a quarta geração, que é aquela ligada à democracia, à informação e ao pluralismo. E, por fim, a quinta geração, ou quinta dimensão, que é aquela ligada à paz. E a paz é o axioma universal. Ok? Então, diante dessa evolução, nós observamos o quê? Que realmente a Constituição de 88 se encontra dentro da terceira geração, terceira dimensão, mas ao mesmo tempo ela faz alusão à liberdade, a direitos sociais, okay? À solidariedade, entre outros dispositivos. Vale ressaltar que nós tivemos a Constituição de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 para alguns e a de 1988. Então, de 1824 para cá, olha a quantidade de constituições que nós tivemos. Nessa perspectiva, foi criada uma nova modalidade de constitucionalismo, denominado como constitucionalismo do futuro. E essa ideia surgiu de um professor argentino denominado como
pós-doutor também para uns, é José Roberto Drome. E o Drome, ele tenta profetizar, pessoal, como seriam os valores de uma Constituição do futuro. Logicamente, pensando na ideia de equilíbrio entre os excessos do constitucionalismo contemporâneo e as concepções dominantes do constitucionalismo moderno. Então, ele procura equilibrar, criando o quê? Uma Constituição que seja justa. E ele fala em 7 valores fundamentais dessa Constituição do futuro. O primeiro é a verdade. Então, uma Constituição do futuro deve ter verdade. O que é isso? Que as Constituições do futuro não deverão consagrar promessas impossíveis de serem realizadas. A população está cansada de ver promessas constitucionais que não são cumpridas. Uma Constituição tem que ser verdadeira. Segunda, solidariedade. A solidariedade de uma Constituição do futuro não é mais entre os indivíduos, e sim entre os povos. Então, quando a gente vê uma calamidade em outro país, tem pessoa, não, mas o problema é lá. Não, o problema é de todos nós. Porque aquela tem a mesma dignidade. Então, a Constituição, ela deve ser solidária. O terceiro item que ele fala é o consenso. Tá? Não no consenso básico, e sim no democrático, no consenso em torno de valores a serem consagrados. Quais são os valores principais que uma Constituição deve ter? Então, você vai observar que a Constituição americana tem poucos artigos, a Constituição brasileira tem muitos artigos. É necessário um consenso entre a população brasileira para que sejam criados dispositivos que realmente são verdadeiros e têm que ser consagrados. Quarto item que ele fala, continuidade. Então, ele fala que as Constituições, elas não podem sofrer modificações, porque as modificações destroem a sua identidade e violam a sua sistemática. Imaginem, a Constituição de 88, ela foi criada com 40.700 palavras. Hoje ela tem mais de 70.000 palavras. Houve um acréscimo por conta dessa quantidade de emendas constitucionais. Então, ela já perdeu a identidade dela, da sua época, para a atual que nós temos. Quinto item, participação. Aí eu pergunto, nós participamos, né, da vida política nossa? Não. Se a gente não gosta de política, a gente vai ser mandado por quem gosta de política. Então ele fala que é necessária uma participação ativa e responsável do povo na política. O sexto item, integração. Então ele fala que seria necessário uma integração entre os povos de diversos estados, ou seja, uma redução de fronteira entre os estados. Então a gente observa ali que nós já tivemos guerra fiscal com o Distrito Federal por conta de ICMS. Então é necessário que um imposto único, é necessário que não haja mais fronteiras. A pessoa fala, mas eu sou de São Paulo com muito gosto, eu sou de Goiás. Não, você é brasileiro. Então, esse negócio de fronteira, isso gerou até, que eu estudei constitucional na pós, a gente observa isso, a secessão, que é a separação de Estado-membro, que cabe intervenção federal. República dos Pampas. Então, a ideia é reduzir as fronteiras entre os estados. E o último item é a universalização. O que é a universalização? A universalização dos direitos humanos, tá? Com fundamento básico a dignidade da pessoa humana. Então, ele fala que a dignidade deve ser universal. Então, José Roberto Drome faz essa previsão tentando realmente falar que uma Constituição do futuro, que pode ser uma Constituição brasileira ou as próximas Constituições de outros países, deve se basear nessa perspectiva para que nós possamos efetivamente sairmos da teoria constitucional e passarmos para a concretude de direitos. Concretude. Eu estava até comentando que eu estou cansado de ouvir falar que o Brasil é o país do futuro. Quando eu era criança, o Brasil é o país do futuro. Até hoje eu estou esperando isso. Estou com 45 anos esperando essa ideia do Brasil um país do futuro. O futuro já está presente, na verdade. O que nós devemos fazer é respeitar a nossa Constituição de 88. É a melhor que nós temos hoje em dia. Aí surge um questionamento se seria necessário ou não uma nova Constituição. Então, a gente observa que alguns países, como a Rússia, já teve uma nova Constituição, a Venezuela teve uma nova Constituição,
a Bolívia uma nova Constituição, e essas novas constituições geraram retrocessos constitucionais. Retrocessos constitucionais. Então, quando você pega qualquer candidato na última eleição, analise a proposta desses candidatos, você vai observar que todos falam a criação de uma nova Constituição. E isso é arriscado. Por quê? O certo seria observar o nome e criar uma Constituição com essa perspectiva de verdade, de solidariedade, de consenso. Mas o que nós vemos e estamos observando, não só no Brasil, mas em nível mundial, é uma limitação de direitos que foram conquistados às duras penas, em decorrência da primeira geração de dimensão, que é a liberdade. As pessoas estão menos livres como deveriam ser. Nós observamos aí limitações da liberdade de expressão, limitação da liberdade de imprensa. Da mesma forma, a gente observa que os direitos sociais que foram conquistados na Constituição mexicana e na Constituição alemã estão mitigados no Estado brasileiro. Tá? As pessoas realmente passando fome. Hoje nós temos em torno de 26 milhões de pessoas no estado de miserabilidade, mais 10 milhões que são pessoas esquecidas. São pessoas que não fazem parte de estatísticas que precisam ser atendidas. Então, os direitos sociais não chegam como deveriam chegar. Logicamente, é necessário um equilíbrio do poder executivo, porque é necessário o social, mas é necessário também a questão econômica e política. Então, a gente não estuda na graduação a questão econômica e política, mas na pós a gente estuda especificamente essa matéria. Aí você observa o tanto que é importante esse equilíbrio entre esses dois dispositivos para que realmente seja concedido os princípios basilares dessa Constituição. A gente observa principalmente que a dignidade da pessoa humana ela vem sendo mitigada não só no Brasil, mas em outros países. Observem a Previdência. Você vai observar que a Previdência Social já teve várias alterações. E daqui a alguns dias, né, não posso nem falar anos, mas talvez daqui a alguns dias não teremos nem mais aposentadoria. Daqui a alguns dias nem mais teremos 13º, nem férias. Por quê? As emendas constitucionais não podem modificar isso. Mas uma nova Constituição pode suprimir esses direitos. Então, me assusta muito ver um candidato a presidente falar que quer criar uma nova Constituição Federal. Isso me dá até arrepio, porque eu sei que desses países que compraram essa ideia de uma nova Constituição, porque a Constituição estava desatualizada, é necessário a gente repensar uma nova Constituição, nós devemos sempre lembrar a ideia de Montesquieu, que é aquela: quem detém o poder tende dele a abusar. Então, a cidadania, o cidadão, o profissional da área jurídica sempre deve estar antenado a essas modificações. Por quê? A própria Constituição Federal fala, no artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo, ok? Que exerce através de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Pena que o povo não sabe que tem esse poder. Se o povo soubesse que tem esse poder, nós teríamos, evidentemente, um país diferente. Então, existe uma democracia representativa e existe uma democracia direta. Nós adotamos um sistema híbrido, ou seja, semidireto. E essa democracia semidireta com a participativa, ela forma uma possibilidade de discussão. E essa direta é o que o povo deve fazer, através da soberania. No artigo 14 da Constituição, inciso 1, 2 e 3, fala que a população pode participar através de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Plebiscito. O que é plebis? Povo, cito. Eu vou ouvir o povo de um projeto de lei. Vocês são favoráveis a esse projeto de lei? Sim ou não? A população se manifesta. Referendo. Vocês concordam com aquela lei? Aquela lei continua em vigor? Exemplo, o Estatuto dos Armamentos foi referendado. Vocês
querem ou não querem, nesse caso, liberar as armas. Então, um projeto de lei que está em vigor, ele pode ser referendado. E por último, se não mais importante, a iniciativa popular, que é a possibilidade da população participar e criar leis. E posso citar como, por exemplo, o projeto popular da Glória Pérez. Glória Pérez tinha uma filha, Daniela Pérez, que foi morta na época pelo Guilherme de Pádua, que era o parceiro dela de novela, e o Guilherme de Pádua tinha um caso, Daniela Pérez, porém a esposa do Guilherme Pádua ficou sabendo, e juntamente com ele, fizeram uma emboscada e mataram a Daniela Pérez. Né? A Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, não falava do homicídio qualificado como crime hediondo. E foi apresentada a Lei 8.930, por iniciativa da própria Glória Pérez, criando esse projeto de lei. Olha a responsabilidade. Diz a Constituição que é necessário 1% de assinaturas do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, com não menos 0,3% de cada estado. Ou seja, 1.258.000 assinaturas. É muita assinatura que essa pessoa tem que ter. E ela conseguiu, porque não tinha esse meio virtual como nós temos hoje, conseguiu essas assinaturas, ela levou esse projeto de lei à Câmara e, através dessa pressão popular, foi criada uma lei que modificou e acrescentou o homicídio qualificado hediondo. Ainda falou o seguinte, que o regime é integralmente fechado. Então, foi além e criou o regime integralmente fechado, que posteriormente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade desse dispositivo. Por quê? Dignidade da pessoa humana, que é o terceiro vetor que nós vimos aí do constitucionalismo. Por quê? Não se admite prisão perpétua no Brasil. E segundo, a Constituição Federal admite a progressão do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, e excepcionalmente a progressão per salto, no qual você estuda dentro do processo penal. Existem outros projetos, como Lei da Ficha Limpa, que teve a sua grande importância da sua criação, o projeto de iniciativa popular do Fundo Nacional Fundo Nacional para a Moradia Popular, que é a Lei 11.124 de 2005, tá? E nós temos temas polêmicos também, como uma iniciativa popular para apresentação de emenda constitucional. Emenda constitucional só pode ser apresentada pelas pessoas constantes no rol do artigo 60. Então, nós temos aí uma proposta também de iniciativa para a emenda constitucional. Também para matérias exclusivas do Congresso e também outras matérias normativas. Então, a nossa Constituição Federal, em toda a sua evolução, ela vem passando por essas modificações. No entanto, na minha defesa do pós-doutorado, eu comentava, na época, que a Constituição de 88 estava com 84 emendas constitucionais. E lá você faz a defesa em frente aos professores, maestros, e também para frente para todos os alunos. Aí, de repente, quando eu acabei, um aluno levantou a mão e falou assim, eu gostaria de perguntar um negócio para você. Que segurança jurídica essa Constituição sua tem de 88? Porque ela foi criada, você falou que ela foi modificada esse tanto de vezes, eu não conheço uma Constituição que tenha sido modificada esse tanto de vezes, eu não consigo enxergar na sua Constituição, uma Constituição rígida. Você fala que ela é rígida? Rígida o quê? Eu estou vendo que ela é flexível. Eu estou falando que você fala que o que acontece? Uma pessoa aposentar, você fala aqui que ela aposentada não deveria mais contribuir para o INSS. Aí você fala que o INSS é um fundo de custeio, etc., para aposentadoria. Aí vem um presidente da República, cria uma emenda constitucional, falando que até os aposentados têm que contribuir. Aqui na Itália, direito adquirido é imutável.
eu estou vendo que direito adquirido não é cláusula pétrea, como você diz, no Brasil. Por quê? Se fosse realmente cláusula pétrea imodificável, um aposentado já tem um direito adquirido, ele não poderia ser obrigado a pagar, porque na época não existia essa obrigatoriedade. Mas agora ela foi atingida. Então, se eu pudesse entender de uma forma geral, a sua Constituição, ela nem é flexível, ela é plástica, ela é de papel. E se você pegar e rasgar ela, eu acho que não significa nada. Então, na perspectiva europeia, a Constituição, e ele falou assim, ó, o que eu vou falar para ele? Ele está falando algo que é verdade. Prisão em segundo grau. Câncer julgado. Vem o Supremo Tribunal Federal e modifica tudo isso. Por quê? Porque o próprio Supremo, que é o guardião, não entende que essa Constituição é uma Constituição segura e deveria ser o oráculo, deveria segurar. A sabatina que vai ser feita para o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal já foi perguntado se ele é a favor ou não de analisar a prisão no segundo grau. Sabe como é que chama isso? Ativismo judicial. O Poder Judiciário não pode influenciar no Legislativo, não pode influenciar no Executivo. Mas lembra lá no comecinho que eu falei que a ideia de separação de poderes já não existe mais? Porque são órgãos. Então são órgãos brigando. Por quê? Quem manda aqui? É o Legislativo, o Executivo ou o Judiciário? Ou quem manda é a população? Então você observa que existe uma quebra de braço entre os poderes, em qual a população se sente altamente insegura diante de tantos conflitos. E essa Constituição do futuro, ela pode e deverá ser, acima de tudo, uma grande resolução de conflitos. Clodoaldo, você acredita que essa Constituição do futuro, ela já existe alguma Constituição que você poderia falar que é uma Constituição do futuro? Posso. Constituição alemã. A Constituição alemã já passou pela nomenclatura Constituição e hoje recebe a denominação de Lei Fundamental. Por que Lei Fundamental? Tudo que está ali é assegurado. Então, o cidadão alemão tem o quê? Uma Constituição, uma lei que realmente é cumprida. Uma lei que há um consenso, uma lei que há uma fraternidade entre os alemães. Você pode observar que, em razão da Covid-19, como que o governo alemão, né, se compadece para com os outros governos, auxiliando. Toda vez que tem um acidente, uma calamidade, você vai ver que o povo alemão se condói com a situação e procura ajudar. Por quê? Porque aquela mesma Alemanha que passou por toda a situação de estresse, em decorrência dos atos praticados na Segunda Guerra Mundial, entendeu que seria necessário sair daquela condição de mero observador para indivíduo que participa efetivamente da democracia. O ensino básico na Alemanha já ensina a uma criança sobre o direito constitucional. Uma criança na Alemanha já passa a ter conceitos constitucionais. Existem projetos de lei no Brasil com a ideia de ensinar às crianças regras constitucionais. É fundamental o ensino constitucional para que toda a população passe a tomar conhecimento dos seus direitos para que possa cobrar. E para saber cobrar é necessário ter esse conhecimento. Então, o conhecimento ele tem que ser divulgado, evidentemente, em nível nacional e internacional. Países que não têm essa perspectiva, nós observamos retrocessos constitucionais, bem claros. O professor Manuel Ferreira entrou aqui, nosso querido representante da Uni Goiás, muito bem-vindo. Michele, temos tempo ainda? Quanto tempo? 2 minutos, professor. 2 minutos, né? Então, pessoal, se você quiser saber um pouco mais sobre constitucionalismo, sobre a evolução do constitucionalismo, fica um convite aí. Você tem uma introduçãozinha básica sobre o constitucionalismo, é um convite aí para todos vocês, para que possam fazer sua pós-graduação em Direito Público.
tá? Da UniGoiás. Ela foi montada uma grade especial, tá? Com o intuito de divulgar esse conhecimento não só teórico, mas prático, tá? Auxiliando a todos aqueles que querem sair daquela condição comum e buscar uma excelência no seu ensino. Agradeço uma vez mais a pós-graduação e devolvo a palavra à professora Michele. Ok, professor Clodoaldo, obrigada pela brilhante palestra, brilhante exposição, né? Muito esclarecedora a sua palestra. Fez aí uma viagem na história, né? Essa exposição histórica, uma exemplificação das constituições de outros países com a Constituição brasileira. Então, muito enriquecedor, como sempre, né, professor? Os alunos sempre, vou usar aqui as palavras dos alunos, né, dos nossos alunos. O professor Clodoaldo é uma biblioteca ambulante, né? Então, parabéns pela exemplificação, né, pela exposição, sempre passando, né, o conteúdo de uma forma muito clara, muito esclarecedora. Vamos agora para a nossa roda de conversa. Eu tenho aqui uma pergunta de uma aluna nossa aqui da pós-graduação, sempre presente, né, a Carmelene. Boa tarde, professor. De que forma nós vamos construir o constitucionalismo do futuro se no presente, muitas vezes, os nossos direitos eles são violados? Ok, agradeço a pergunta da nossa acadêmica da pós-graduação. Não é fácil realmente qualquer tipo de modificação. Na história, ela sempre decorre de demandas de esforços, às vezes, na história antiga, de sangue derramado, mas na história de lutas pensantes, indivíduos que devem sair do centro e reclamarem os seus direitos de uma forma clara, pautada, dentro de princípios e regras. Então, o ser humano de ontem é necessário, nesse caso, que a população brasileira tenha consciência de que os nossos representantes não cumprem mais nada do que obrigações, papéis constitucionais. O presidente da República, ele, quando faz ou deixa de fazer alguma coisa, ele tem que cumprir o que a Constituição diz. Ele não precisa aparecer. Ele tem que fazer o que a Constituição determina, como qualquer deputado, como qualquer senador. Então, é necessário que a população tenha um raciocínio lógico. A fé deve ser raciocinada, a política deve ser raciocinada, pois o raciocínio é que leva ao autoconhecimento. O raciocínio calmo, pensado, ponderado. É necessário, logicamente, a instrução. A pessoa que se instrui, ela pode participar mais de uma sociedade e, a partir desse momento que ela participa, ela pode colaborar. Então, é necessário que, nessa mesma eleição que nós vamos ter agora em breve, nós possamos saber quais são realmente as propostas. Se eu perguntar para vocês quem você votou para vereador na última eleição, às vezes a pessoa fica com dúvida. Deputado estadual, eu falo assim, nossa, deputado federal, quem sabe eu lembro, né? Senador, presidente você vai lembrar, mas todos têm sua importância para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Então a gente deve adotar essa ideia de unidade. A Constituição do futuro está aí, está nas nossas mãos, mas para que possamos conseguir alcançar realmente a concretude, é necessário ação. Ok? Professor, obrigada. Vamos aí para a nossa segunda pergunta. Em razão da Covid-19, todas as constituições foram colocadas à prova, professor? Tá. Todas as constituições de todos os países estão passando por uma situação de perspectiva econômica e social ao mesmo tempo. Então, a gente observa que alguns países estão tendo dificuldades extremas para tentar conceder à população local saúde. A gente observa que níveis de evoluções de países, por exemplo, a gente observa ali que na Índia, as pessoas falam, mas a Índia tem uma população absurda, vai explodir o Covid. Você observa que não é tão assim. Quando você vai para a Venezuela, às vezes você vai para a Colômbia, você vai observar que o nível da evolução da doença é muito maior. Por quê? Porque o Estado não investiu como deveria investir na saúde. O Estado não investiu como deveria investir na educação. E essas falhas nesses investimentos
coloca em xeque a Constituição daquele país. Então, aquela Constituição é meramente forma. Aquela Constituição, realmente, ela não tem concretude nenhuma. A nossa Constituição, ela assegura o direito à saúde como um direito social, pelo SUS. Só que a gente observa que na região norte, às vezes, pessoas morreram por falta de vagas em hospitais. E isso realmente é uma situação que vai colocar uma reflexão após a pandemia, uma reflexão sobre valores constitucionais e o sentido das nossas constituições. Nossa terceira, né, e última pergunta. O Brasil ele está preparado para uma nova Constituição, professor? O que o senhor acha disso? O Brasil, na minha visão, ele deve respeitar essa Constituição de 88. Ele deve observar essa Constituição de 88. Toda e qualquer manifestação de qualquer pessoa que vier falar para você, olha, vamos criar uma nova Constituição, você deve afastar de pronto. Por quê? Os retrocessos constitucionais. Os retrocessos constitucionais e a instabilidade que o nosso país se encontra. Quem encontra conflito entre poderes, criar uma Constituição, vai ser um retrocesso muito grande para a sociedade, que às duras penas conseguiu esses direitos. E nesse momento de encerramento, eu gostaria, se a professora Michele me permitir, uma situação difícil que todos nós vivemos, encerrar em forma de poesia. Chama Confia Sempre. Ainda que seus pés estejam sangrando, segue para a frente erguendo o corpo celeste acima de ti mesmo. Creia e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos vão perder a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior fortuna da vida é sofrer da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade amasse o coração e te atormente o ideal. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Então, amanhã sempre um outro dia. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao professor Michele. Que lindo, professor. Emocionante, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos, professor, aí, pela sua contribuição de sempre, pela parceria, né, com a nossa instituição, com a pós-graduação. É sempre uma honra, né, poder ouvi-lo, conversar com o senhor, sempre disponível, sempre atento aos nossos convites, né, sempre atento, né, a disseminar o conhecimento. Isso, com certeza, faz a diferença, né, dos nossos acadêmicos, para os nossos alunos. Então, eu fico eternamente grata, né, ao senhor aí, a brilhante exposição, muito esclarecedor, muito rica, tá? Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo à nossa instituição, sempre bem-vindo à pós-graduação. Tenho certeza que os nossos alunos só têm a ganhar. Parabéns, viu? Grande abraço para vocês. Obrigada, professor Clodoaldo. Fiquem com Deus e até breve. Grande abraço. Tchau, gente.